Então os judeus tinham rejeitado a Jesus, mas eles ainda eram o povo querido de Deus. O Senhor queria salvá-los, o Senhor queria restaurá-los. Como irá fazer isso no futuro? Isso que está acontecendo hoje, né, em Israel, briga para lá, briga para lá, isso sempre aconteceu, vai acontecer até Cristo voltar e botar ordem na casa. Mas aí eles terão que estar arrependidos. Os judeus terão que estar arrependidos. Não estão hoje. Hoje não estão. Como nação, não estão. Pelo contrário, tem ódio de cristãos, tem ódio de todos aqueles que dizem que Jesus é Filho de Deus, Deus e homem. Tem ódio do Evangelho, tem ódio de tudo. Eu sei disso porque judeus já entraram em contato comigo e querendo me pegar pelo pescoço, porque eu falo que os judeus pregaram Cristo na cruz. Eles acham que tem que mudar esse texto, que não podem fazer isso, né? É ruim para a reputação deles. Que reputação? A única reputação que nós temos, todos, não só judeus, mas gentios, é pecadores, que viemos ao mundo pecadores, merecedores de juízo eterno. E só escapamos desse dilúvio de juízo, dilúvio de fogo, que Deus está preparado para os pecadores quando cremos em Jesus Cristo. Mas aqui, nós vemos ainda, Cristo tinha sido rejeitado, tinha sido crucificado, ressuscitou, os discípulos começaram a pregar, e o que nós vemos em Estevão? Estevão era um dos discípulos do Senhor, e ele está pregando aqui, os capítulos 6 e 7, ele prega esses dois capítulos assim com uma força tremenda. Ele fala no versículo, no capítulo 7 de Atos, ele fala assim, versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Todos. Os judeus tinham matado todos os profetas. Deus levantava um profeta, eles matavam. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. A pergunta aqui é a seguinte, o que Jesus estava fazendo em pé, à mão direita de Deus? Porque a promessa tinha sido que ele ia ressuscitar e se assentar à destra da majestade nas alturas. Ele tinha avisado que ia acontecer assim. Por que ele está em pé? Porque ali era a derradeira hora em que ele ainda aguardava um arrependimento do seu povo terreno de Israel, dos judeus. Ele aguardava. Ele estava em pé. A porta da arca estava aberta ainda. Eles não perceberam isso. E o que eles fazem quando escutam isso? Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, porque quando a verdade vem com força total, o que a pessoa faz? Tapa os ouvidos, ela não quer escutar a verdade. Taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito.